Olá e boas-vindas a esta análise onde a gente vai mergulhar de cabeça na evolução do direito de família brasileiro. É simplesmente fascinante notar como saímos daquele passado hiperrígido, totalmente engessado em regras formais, para chegar no presente. Um cenário muito mais humano, sabe? Onde o afeto literalmente passou a ditar as regras e definir o que de fato torna um grupo de pessoas uma família. Vamos nessa? E para organizar nossa jornada hoje, vamos passar por 5 pontos centrais. Começamos com uma breve introdução, seguida pelo novo conceito de família. Depois, veremos a natureza jurídica, vamos destrinchar os 14 princípios fundamentais e, claro, fechar conhecendo os 11 tipos de família reconhecidos hoje. É bastante coisa, então vamos em frente. Dando o pontapé inicial com a nossa introdução ao direito de família. Olha só, para entender de verdade a revolução que aconteceu nas leis, é essencial dar um passo atrás e olhar para o passado. As estruturas familiares não são entidades estáticas, muito pelo contrário, elas estão sempre se adaptando às transformações mais profundas da sociedade. Historicamente, aqui no Brasil, ali com base naqueles códigos civis antigos do século XIX, comecinho do XX, o direito de família era extremamente patriarcal. Era um modelo, eu diria quase obsessivamente focado na consanguinidade, no poder absoluto do tal do chefe de família e, acima de tudo, na transmissão de patrimônio. A realização pessoal, o bem-estar psicológico, essas eram questões que raramente importavam para a lei naquela época. O que nos leva, naturalmente, à nossa segunda sessão, o novo conceito de família. Claro que essa transição para a era moderna não foi um passe de mágica que aconteceu do dia para a noite, mas ela encontrou seu grande catalisador na Constituição Federal de 1988, que operou uma revolução monumental na forma como o Estado e a Justiça passaram a enxergar os nossos lares. E aqui nota-se um contraste bem claro. De um lado, a gente tinha aquele paradigma antigo, focado na proteção da propriedade, com laços de sangue inegociáveis e que reconhecia só o casamento civil ou religioso como uma forma válida. Do outro lado, surge o modelo afetivo e eudemonista. Hoje em dia, compreende-se a família não mais como um fenômeno natural e imutável, mas como uma construção cultural e plural. O grande objetivo agora é a realização emocional de cada um e a busca pela felicidade. E essa imagem aqui ilustra a essência do conceito moderno perfeitamente. O núcleo duro, o elemento que realmente define a família contemporânea, é o afeto. É a afetividade que une as pessoas criando laços super fortes de solidariedade, de responsabilidade e apoio mútuo. E o mais legal, tudo isso de forma totalmente independente de existir ou não uma daquelas ligações biológicas tradicionais ali no meio. É uma mudança de paradigma e tanto, não é mesmo? Entrando agora na terceira seção, a natureza jurídica por trás dessa estrutura toda. Mudando um pouquinho o foco para a engrenagem legal da coisa, é vital notar que, embora a família seja o auge da nossa intimidade, o direito de família é meio que um híbrido. Ele mistura elementos tanto do direito público quanto do privado. Ele regula questões de caráter pessoal, patrimonial e também assistencial. Mas o grande pulo do gato aqui é que ele é regido, na sua grande maioria, por normas cogentes. Sabe o que isso significa na prática? Significa que são regras de ordem pública, de aplicação obrigatória. Ninguém pode simplesmente descartá-las porque deu vontade. O Estado garante uma proteção tão especial ao núcleo familiar que sobram bem poucas exceções para livre escolha, como, por exemplo, decidir qual vai ser o regime de bens antes do casamento. Seguindo em frente para a quarta seção, os princípios fundamentais. Aqui, a estrutura ganha forma. O ponto de virada de toda essa história é o estabelecimento de novos valores que hoje guiam literalmente qualquer decisão na área. Para começar, a gente precisa ancorar essa análise na lei máxima do país. O artigo 226 da nossa Constituição de 88 dita de forma muito clara: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Pode parecer uma frase simples e curta, mas foi exatamente essa chave jurídica incrivelmente poderosa que abriu as portas para uma expansão sem precedentes de direitos civis. Então, vamos dar uma olhada na dinâmica dessas regras. A dignidade da pessoa humana aparece logo de cara como pilar supremo, de braços dados com a solidariedade familiar. Daí veio uma mudança radical, a igualdade absoluta entre os cônjuges. Isso sepulta de vez aquele poder histórico e incontestável do patriarca. Todos passam a ter exatamente os mesmos direitos e deveres. O mesmo vale para a igualdade absoluta entre os filhos, banindo para sempre aquela discriminação antiga entre crianças nascidas dentro ou fora do casamento. E, claro, o princípio do melhor interesse da criança, que é a verdadeira bússola na hora de resolver situações complexas, como o formato de guarda numa separação.
Avançando na lista, a gente encontra a paternidade responsável e a comunhão plena de vida. Ganham destaque também a liberdade de constituir família e a facilitação da dissolução do casamento, culminando no nosso 10º princípio, a afetividade. E é fascinante notar como facilitar o divórcio atua totalmente a favor da liberdade. Como o sistema não prende mais ninguém juridicamente em uma relação infeliz, as pessoas ganham o direito de seguir novos caminhos e formar vínculos genuínos que são baseados de verdade no afeto. Para completar a lista de 14 fundamentos, temos o pluralismo familiar, a função social ou eudemonista, a especial proteção do Estado e, finalizando, a convivência familiar e proteção ao idoso. O holofote aqui vai direto para o pluralismo e a função eudemonista. Sabe por quê? Porque isso reforça a ideia maravilhosa de que não existe um formato superior de família. Na verdade, todas elas servem a um mesmo propósito nobre, que é promover o pleno desenvolvimento e a felicidade individual de cada pessoa ali dentro do lar. O que nos traz perfeitamente para a seção 5, os tipos de família. Vamos conhecer as 11 estruturas principais. É agora que toda essa teoria que a gente viu ganha vida e se materializa na sociedade. Vamos repassar de forma isenta os 11 tipos distintos que são amplamente reconhecidos pela nossa jurisprudência moderna. Começando pelas 5 primeiras estruturas. Temos a família matrimonial, que é aquela do casamento tradicional, a informal, oriunda da união estável, a monoparental, chefiada por apenas um dos pais e os filhos, e a anaparental, que é quando parentes, tipo irmãos ou avós e netos, vivem juntos sem aquela figura da mãe ou do pai na liderança. E somando a essa lista, temos a família homoafetiva. O reconhecimento definitivo e igualitário dessas uniões pelo Supremo Tribunal Federal é, sem dúvida, o reflexo mais nítido de todo aquele mandato constitucional de igualdade e de proteção ao afeto. Agora, um retrato super atual da nossa sociedade é a família mosaico, que muitas vezes é chamada de família reconstituída ou pluriparental, e faz todo sentido no cenário atual com os divórcios e os novos casamentos. É quando as pessoas se unem, trazendo filhos de relações prévias e, eventualmente, acabam tendo novos filhos em comum também. Isso cria lares que são belos, complexos e muito plurais. A biologia literalmente dá as mãos à parentalidade socioafetiva gerada ali na convivência diária. Fechando as nossas 11 classificações, a gente contabiliza a família mosaico que acabamos de comentar. A socioafetiva, construída estritamente nos vínculos de amor e criação. A família paralela, que envolve uniões conjugais simultâneas. A eudemonista. A unipessoal. Afinal, a lei garante dignidade e proteção jurídica até para quem escolhe ou passa a viver sozinho. E, por último, a instigante família multiespécie, que acolhe os animais de estimação como parte integrante do grupo. Claro que configurações como as famílias paralelas e as multiespécie ainda geram debates intensos e até divisões entre os doutrinadores, mas elas escancaram uma realidade. A nossa sociedade está em mutação contínua. E só para martelar um termo que amarrou todo o nosso estudo hoje, a família eudemonista. Na sua essência, ela é a união forjada com um propósito inegociável de realização mútua, onde os membros se associam pura e simplesmente para buscar em conjunto a felicidade. Esse termo, que parece meio sofisticado, resume de maneira espetacular a jornada do direito de família. Ele saiu de um foco frio, puramente financeiro e patrimonial, rumo ao verdadeiro florescimento psíquico e emocional do ser humano. E assim chegamos ao fim desta explicação. Mas fica aqui uma grande provocação. À medida que o mundo continua a girar e a sociedade evolui em um ritmo impressionante, de que maneira a jurisprudência irá se moldar para proteger as famílias inéditas do amanhã? Seja o que for que o futuro nos reserve, é muito reconfortante saber que o valor central para definir nossos lares perante as leis já foi estabelecido de forma muito sólida. E este valor é o afeto. Muito obrigada por acompanharem essa análise e até uma próxima oportunidade.